Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 13, verso 18. Mahatma Vidura sabia de tudo isso, e portanto dirigiu-se a Dhritarashtra, dizendo: Meu caro rei, por favor, sai daqui imediatamente. Não demores. Vê só como o temor te dominou. Significado: a morte cruel não se importa com ninguém, seja ele Dhritarashtra ou mesmo Maharaj Yudhishthira. Portanto, a instrução espiritual, como foi dada ao velho Dhritarashtra, era igualmente aplicável ao jovem Maharaja Yudhishthira. De fato, todos no palácio real, incluindo o rei e seus irmãos e mãe, estavam assistindo à conferência extasiadamente. Mas Vidura sabia que essas instruções eram especialmente destinadas a Dhritarashtra, que era demasiadamente materialista. A palavra Rajan se refere especialmente a Dhritarashtra, de maneira significativa. Dhritarashtra era o filho mais velho de seu pai, e, portanto, de acordo com a lei, ele tinha que ser instalado no trono de Hastinapura. Mas porque era cego de nascença, estava desqualificado quanto a assumir seus direitos legítimos. Mas ele não podia se esquecer de sua privação, e seu desapontamento foi de certa maneira compensado após a morte de Pandu, seu irmão mais novo. Seu irmão mais novo deixara atrás de si alguns filhos pequenos, e Dhritarashtra tornou-se o tutor natural deles. No fundo do coração, porém, ele queria converter-se no rei verdadeiro e passar o reino a seus próprios filhos, encabeçados por Duryodhana. Com todas essas ambições imperiais, Dhritarashtra queria tornar-se rei, e forjou intrigas de todas as espécies em consulta com seu cunhado Shakuni. Porém, tudo falhou pela vontade do Senhor, e no final de contas, mesmo após perder tudo, homens e dinheiro, ele queria permanecer como rei, por ser o tio mais velho de Maharaj Yudhishthira. Maharaj Yudhishthira, por questão de dever, mantinha Dhritarashtra com honras reais. E Dhritarashtra passava alegremente seus dias contados, na ilusão de ser o rei, ou o tio real, do rei Yudhishthira. Vidura, como santo atencioso e afetuoso irmão caçula de Dhritarashtra, queria acordar Dhritarashtra de seu torpor doentio e decrépito. Vidura, portanto, dirigiu-se sarcasticamente a Dhritarashtra como o rei, coisa que, na verdade, ele não era. Todos são servos do tempo eterno, e por isso ninguém pode ser rei neste mundo material. Rei significa pessoa que pode ordenar. Afamado rei inglês quis dar ordens ao tempo e à maré, mas o tempo e a maré recusaram-se a obedecer a sua ordem. De tal modo, qualquer pessoa é, no mundo material, um rei falso, e Dhritarashtra foi particularmente lembrado desta falsa posição e das verdadeiras e temíveis consequências que, naquela altura, o aguardavam. Vidura pediu-lhe que saísse imediatamente, caso quisesse salvar-se da terrível condição que dele se aproximava rapidamente. Ele não pediu o mesmo a Maharaj Yudhishthira, porque sabia que um rei como Maharaj Yudhishthira é consciente de todas as situações amedrontadoras deste mundo frágil e cuidaria de si mesmo, no devido tempo, mesmo que Vidura não estivesse presente no momento. Verso 19. Nenhuma pessoa neste mundo material pode remediar situação tão terrível. Meu Senhor é a suprema personalidade de Deus, como o tempo eterno, Kala, que se aproxima de todos nós.
Significado: não há nenhum poder superior que possa deter as mãos cruéis da morte. Ninguém quer morrer, por mais aguda que seja a fonte de sofrimentos corpóreos. Mesmo nos dias de assim chamado avanço do conhecimento científico, não há remédio para a velhice ou para a morte. O tempo cruel serve à velhice, que é o anúncio da chegada da morte, e ninguém pode se recusar a aceitar a intimação ou o julgamento supremo do tempo eterno. Explica-se isso diante de Dhritarashtra, porque ele poderia pedir a Vidura que encontrasse alguma medida remediadora para a iminente situação temerosa, como ele tinha ordenado muitas vezes antes. Antes de ordenar, contudo, Vidura informou a Dhritarashtra que não havia como obter remédio de ninguém ou de qualquer fonte neste mundo material. E porque não há tal coisa no mundo material, a morte é idêntica à suprema personalidade de Deus, como o próprio Senhor diz no Bhagavad Gita 10:34. A morte não pode ser detida por ninguém, nem por nenhuma fonte dentro deste mundo material. Hiranyakashipu queria ser imortal e submeteu-se a um rigoroso tipo de penitência, em virtude do qual todo o universo tremeu. E o próprio Brahma aproximou-se para dissuadir Hiranyakashipu deste tipo rigoroso de penitência. Hiranyakashipu pediu a Brahma que lhe concedesse a bênção da imortalidade. Mas Brahma disse que ele mesmo estava sujeito à morte, apesar de viver no planeta mais elevado do universo. E assim, como poderia ele conceder-lhe a bênção da imortalidade? Desse modo, a morte mesmo no planeta mais elevado deste universo. Isso para não falar de outros planetas, que são muito, muito inferiores em qualidade a Brahmaloka, o planeta onde Brahma reside. Onde quer que haja influência do tempo eterno, há este conjunto de tribulações, a saber, nascimento, doença, velhice e morte. E todas elas são invencíveis. Verso 20. Quem quer que esteja sob a influência do Kala Supremo, o tempo eterno, tem que entregar sua vida tão querida. E o que dizer de outras coisas, como riqueza, honra, filhos, terra e lar? Significado: um grande cientista indiano, atarefado no setor de planejamento, foi subitamente chamado pelo invencível tempo eterno enquanto ia assistir a uma reunião muito importante da Comissão de Planejamentos, e teve de entregar sua vida, esposa, filhos, casa, terra, riqueza, etc. Durante a dominação política da Índia e sua divisão em Paquistão e Hindustão, muitos indianos ricos e influentes tiveram que entregar a vida, propriedade e honra, devido à influência do tempo. E há centenas e milhares de exemplos destes em todo o mundo, em todo o universo, que são todos efeitos da influência do tempo. Portanto, conclui-se que não há ser vivo assaz poderoso dentro do universo que possa superar a influência do tempo. Muitos poetas têm escrito versos lamentando a influência do tempo. Muitas devastações têm acontecido através dos universos devido à influência do tempo, e ninguém pôde detê-las de modo algum. Mesmo em nossa vida diária, muitas coisas sobre as quais não temos controle vão e vêm, mas temos de sofrê-las ou tolerá-las sem nenhum remédio. Este é o resultado do tempo. Verso 21. Teu pai, irmão, bem-querentes e filhos estão todos mortos e desaparecidos. Tu mesmo já consumiste a maior parte de tua vida. Teu corpo agora está tomado pela invalidez, e vives em lar alheio. Significado:
O rei está sendo lembrado de sua condição precária, sob a influência do tempo eterno. E por sua experiência passada, ele deveria ter sido mais inteligente para ver o que estava por acontecer com sua própria vida. Seu pai, Vichitravirya, morrera há muito tempo, quando ele e seus irmãos mais novos eram todos crianças pequenas. E foi devido aos cuidados e à bondade de Bhishmadeva que eles foram criados adequadamente. Entretanto, seu irmão Pandu também morreu. Depois, no campo de batalha de Kurukshetra, seus 100 filhos e seus netos morreram todos, juntamente com todos os outros bem-querentes, como Bhishmadeva, Dronacharya, Karna e muitos outros reis e amigos. Desse modo, ele havia perdido todos os homens e dinheiro, e agora estava vivendo à mercê de seu sobrinho, a quem havia colocado em várias situações difíceis. E apesar de todos esses reveses, ele pensava que prolongaria sua vida cada vez mais. Vidura queria mostrar a Dhritarashtra que todos têm de proteger-se através de suas ações e da graça do Senhor. Devemos executar nosso dever fielmente, dependendo da autoridade suprema para o resultado. Nenhum amigo, nenhum filho, nenhum pai, nenhum irmão, nenhum estado, nem pessoa alguma podem proteger alguém que não é protegido pelo Senhor Supremo. Deve-se, portanto, buscar a proteção do Senhor Supremo, pois a forma humana de vida destina-se a buscar esta proteção. Ele foi prevenido, além disso, de suas precárias condições, pelas seguintes palavras. Verso 22. Tens sido cego desde o nascimento, e recentemente te converteste num deficiente auditivo. Tua memória está reduzida, e tua inteligência está perturbada. Tens os dentes frouxos, tens deficiência hepática e estás expectorando muco. Significado: os sintomas da velhice, que já haviam se desenvolvido em Dhritarashtra, foram-lhe apontados, um após o outro, como aviso de que a morte estava se aproximando muito rapidamente. E ainda assim, ele estava tolamente descuidado de seu futuro. Os sinais que Vidura apontou no corpo de Dhritarashtra eram indícios de apakshaya, ou decrepitude do corpo material, antes do golpe final da morte. O corpo nasce, desenvolve-se, permanece, cria outros corpos, degenera e então se dissipa. Mas os tolos pretendem fazer arranjos permanentes para o corpo perecível e pensam que seu estado, filhos, sociedade, país, etc., dar-lhes-ão proteção. Com essas ideias tolas, eles se deixam dominar por ocupações passageiras e esquecem-se completamente que terão de abandonar este corpo temporário e receber um novo, para conseguir outra vez novo período de sociedade, amizade e amor, que no final de contas tornará a perecer. Eles se esquecem de sua identidade permanente e tornam-se tolamente ativos em ocupações impermanentes, esquecendo-se completamente de seu principal dever. Santos e sábios como Vidura aproximam-se desses tolos a fim de despertá-los para a verdadeira situação, mas eles tomam tais sados e santos por parasitas da sociedade, e quase todos eles recusam-se a ouvir as palavras de tais sados e santos, embora deem boas-vindas a sados de Araque, e assim chamados santos, que podem satisfazer seus sentidos. Vidura não era um sado para satisfazer o sentimento mal adquirido de Dhritarashtra. Ele estava mostrando corretamente as reais condições da vida e como podemos nos salvar dessas catástrofes. Verso 23. Ai de mim,
quão poderosas são as esperanças dos seres vivos de continuarem vivendo. Em verdade, estás vivendo como um cão doméstico e come os restos de alimentos dados por Bhima. Significado: um sadhu nunca deve adular reis ou homens ricos para viver confortavelmente à custa deles. O dever de um sadhu é dizer aos chefes de família a verdade crua da vida, para que eles se conscientizem da vida precária na existência material. Dhritarashtra era um exemplo típico de um velho apegado à vida familiar. Ele se tornara um indigente no verdadeiro sentido, e mesmo assim queria viver confortavelmente na casa dos Pandavas, entre os quais Bhima é especialmente mencionado, porque matou pessoalmente 2 filhos proeminentes de Dhritarashtra, a saber, Duryodhana e Dushasana. Esses 2 filhos eram muito queridos por Dhritarashtra, devido às suas notórias e perversas atividades. E Bhima é particularmente mencionado, porque matou esses 2 filhos diletos. Porque Dhritarashtra vivia ali na casa dos Pandavas? Porque ele queria continuar vivendo confortavelmente, mesmo correndo o risco de todo tipo de humilhação. Vidura, portanto, ficou atônito ao ver quão poderoso é o impulso de continuar vivendo. Este senso de continuar vivendo indica que o ser vivo é eternamente uma entidade viva e não quer mudar de habitação corpórea. O tolo não sabe que se lhe concede um período particular de existência corpórea, para que ele se submeta a um período de aprisionamento, e assim se concede o corpo humano, depois de muitos e muitos nascimentos e mortes, como oportunidade de autorrealização, para voltar ao lar, voltar ao Supremo. Mas pessoas como Dhritarashtra tentam fazer planos para viver em tal situação, numa posição confortável, com lucros e interesses, pois eles não veem as coisas como elas são, e mantêm a esperança de viver confortavelmente, em meio a todos os tipos de reveses da vida. Um sadhu como Vidura destina-se a despertar essas pessoas cegas, e assim ajudá-las a voltar ao Supremo, onde a vida é eterna. Uma vez indo ali, ninguém quer voltar a este mundo material de misérias. Podemos apenas imaginar quanta responsabilidade envolve a tarefa confiada a um sadhu como Mahatma Vidura. Verso 24. Não há necessidade de viver uma vida degradada e subsistir da caridade daqueles que tentaste matar por meio do incêndio premeditado e do envenenamento. Também insultaste uma das esposas deles, usurpaste seu reino e riqueza. Significado: o sistema Varnashrama de religião reserva parte da vida de uma pessoa inteiramente para o propósito de autorrealização e obtenção da salvação na forma humana de vida. Esta é uma divisão rotineira da vida, mas pessoas como Dhritarashtra, mesmo em sua idade madura e decrépita, querem permanecer em casa, mesmo numa condição degradada de aceitar caridade dos inimigos. Vidura queria chamar-lhe atenção para isto e demonstrou-lhe que era melhor morrer como seus filhos a aceitar tão humilhante caridade. Há 5.000 anos atrás, havia um Dhritarashtra, mas atualmente há Dhritarashtras em todos os lares. Os políticos, em especial, não se retiram de suas atividades políticas, a menos que sejam arrastados pela mão cruel da morte, ou mortos por algum elemento opositor. Aferrar-se à vida familiar até o fim da vida humana é o tipo mais grosseiro de degradação, e é absolutamente necessário que os Viduras eduquem também esses Dhritarashtras da atualidade. Verso 25. Apesar de tua relutância em morrer, e de teu desejo de viver, mesmo à custa da honra e do prestígio, teu corpo mesquinho
certamente se há de degenerar e deteriorar como uma roupa velha. Significado: as palavras Kripanasya de Vishoho são significativas. Há duas classes de homens. Uma é o Kripana e outra é o Brahmana. O Kripana, ou homem mesquinho, não tem juízo formado sobre seu corpo material. Mas o Brahmana tem verdadeira apreciação de si mesmo e do corpo material. Por ter uma compreensão errada de seu corpo material, o Kripana quer desfrutar de prazer dos sentidos, com o máximo de sua força. E mesmo na velhice, ele deseja tornar-se jovem mediante tratamento médico ou de outra maneira. Dhritarashtra é chamado aqui de Kripana porque, sem qualquer compreensão de seu corpo material, ele quer viver a qualquer custo. Vidura está tentando abrir seus olhos, para que ele veja que não poderá viver mais que o tempo estabelecido, e que deve preparar-se para a morte. Uma vez que a morte é inevitável, por que deveria ele aceitar posição tão humilhante para viver? É melhor trilhar o caminho correto, mesmo correndo o risco de morrer. A vida humana destina-se a acabar com todos os tipos de misérias da existência material, e a vida deve ser regulada para que a pessoa possa alcançar a meta desejada. Dhritarashtra, devido à sua errônea concepção de vida, já tinha desperdiçado 80% da energia que possuía. Desse modo, convinha-lhe usar os dias restantes de sua vida mesquinha para o bem último. Uma vida assim é chamada de miserável, porque não se pode utilizar adequadamente o dom da forma de vida humana. Apenas por boa fortuna, um homem mesquinho assim pode encontrar uma alma autorrealizada como Vidura, e através de sua instrução, escapar da necessidade da existência material. Verso 26. Aquele que vai para um lugar remoto e desconhecido, e livre de todas as obrigações, abandona o corpo material. Quando este se torna inútil, é denominado o imperturbável. Significado: Narottama Das Thakura, um grande devoto e acharya da seita Gaudiya Vaishnava, canta: Meu Senhor, tenho simplesmente desperdiçado minha vida. Tendo obtido este corpo humano, negligenciei adorar vossa onipotência, e por isso tenho bebido veneno voluntariamente. Em outras palavras, o corpo humano destina-se especialmente ao cultivo de conhecimento do serviço devocional ao Senhor, sem o qual a vida torna-se cheia de ansiedades e condições miseráveis. Portanto, aquele que desperdiça sua vida sem essas atividades culturais é aconselhado a deixar o lar sem o conhecimento de amigos e parentes, e livrando-se assim de todas as obrigações de família, sociedade, país, etc., abandonar o corpo em algum lugar desconhecido, para que os outros não saibam onde e como ele encontrou a morte. Dhira significa aquele que não se perturba, mesmo quando há suficiente provocação. Uma pessoa não pode abandonar uma confortável vida familiar, devido à sua relação afetuosa para com esposa e filhos. A autorrealização é obstruída por essa indevida afeição pela família, e alguém que seja realmente capaz de esquecer essa relação é chamado de imperturbável, ou Dhira. Este é, contudo, o caminho da renúncia baseado numa vida frustrada. Mas a estabilização dessa renúncia somente é possível pela associação com santos fidedignos e almas autorrealizadas, pela qual a pessoa possa ocupar-se no serviço devocional amoroso ao Senhor. Rendição sincera aos pés de lótus do Senhor Krishna é possível pelo despertar do sentido transcendental de serviço. Isso se torna possível
pela associação com devotos puros do Senhor. Dhritarashtra teve a fortuna de ter um irmão, cuja própria companhia era uma fonte de liberação para sua vida frustrada. Verso 27. Certamente ele é um homem de primeira classe, que desperta e compreende, seja por si próprio ou através de outros, a falsidade e miséria deste mundo material, e assim abandona o lar e depende plenamente da personalidade de Deus, que mora em seu coração. Significado: há 3 classes de transcendentalistas, a saber, 1. O Dhira, ou aquele que não se perturba por estar afastado da convivência familiar. 2. A pessoa na ordem de vida renunciada, um sannyasi por sentimento frustrado. 3. Um devoto sincero do Senhor, que desperta em si a consciência de Deus, ouvindo e cantando, e deixa o lar dependendo completamente da personalidade de Deus, que mora em seu coração. A ideia é que a ordem de vida renunciada, após uma vida de sentimentos frustrados no mundo material, pode ser uma ponte no caminho da autorrealização. Mas a verdadeira perfeição, no caminho da liberação, alcança-se quando a pessoa adquiriu o hábito de depender plenamente da suprema personalidade de Deus, que mora no coração de todos, como Paramatma. Uma pessoa pode viver sozinha na mais obscura selva e longe do lar, mas um devoto resoluto sabe muito bem que não está sozinho. A suprema personalidade de Deus está com ele e pode proteger seu devoto sincero em qualquer circunstância embaraçosa. Portanto, deve-se praticar o serviço devocional em casa, ouvindo e cantando o santo nome, qualidade, forma, passatempos, séquito, etc., na companhia de devotos puros. E esta prática ajudará a pessoa a despertar-se para a consciência de Deus, na proporção de sua sinceridade de propósito. Aquele que deseja benefícios materiais por tais atividades devocionais não pode depender em absoluto da suprema personalidade de Deus, embora ele se encontre no coração de todos. Tampouco o Senhor dá qualquer orientação a pessoas que o adoram em troca de ganho material. Esses devotos materialistas podem ser abençoados pelo Senhor com benefícios materiais, mas não podem alcançar o estágio de ser humano de primeira classe, como se menciona acima. Há muitos exemplos de tais devotos sinceros na história do mundo, especialmente na Índia, e eles são nossos guias no caminho da autorrealização. Mahatma Vidura é um desses grandes devotos do Senhor, e todos nós devemos tentar seguir seus passos de lótus rumo à autorrealização.